Olá pessoal, nós vamos estudar agora fatorial. Fatorial é uma operação matemática muito útil no estudo da análise combinatória. Nós vamos começar a estudar fatorial pela definição. Então, considerando o número n, sendo n pertencente a n, significa o seguinte, que nós estamos considerando um número n que pertence ao conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? São os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente até o infinito. Então nós estamos considerando aqui um número pertencente a esse conjunto, né? E n maior ou igual a 2. N maior ou igual a 2 significa o seguinte, que nós estamos considerando para essa definição um número natural maior ou igual a 2, ou seja, estamos excluindo o 0 e o 1. Então essa definição só vale para os números naturais a partir do 2, ou seja, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Então a definição é essa aqui. N fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até chegar no 1. O que significa isso? Significa que o fatorial de um número n é igual ao próprio número n multiplicado por todos os seus antecessores. Por que antecessores? Porque o que é n menos 1? N menos 1 é um número que vem antes do n, ou seja, uma unidade a menos do que o n. Por exemplo, se o n é 10, n menos 1 é 9, que é 10 menos 1, né? Uma unidade a menos. Se o n é 10, o n menos 2 vai ser 8, porque 10 menos 2, 8. E o n menos 3 vai ser 7. Depois n menos 4 vai ser 6. E assim sucessivamente, né, até chegar no 1. Bom, essa é a definição de n fatorial. Então, por exemplo, nós temos aqui 2 fatorial. O que é 2 fatorial? É 2 vezes 1, que é igual a 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 4 fatorial, o fatorial de 4, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então é só você pegar um número e multiplicar esse número por todos os seus antecessores até o 1. Aí você obtém o valor do fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. E assim sucessivamente. Bom, nós temos aí as definições especiais. Já vimos que o 0 e o 1 eles não fazem parte daquela definição que a gente viu anteriormente. Então o 0 e o 1 eles possuem uma definição especial. O 0 fatorial é igual a 1 e o 1 fatorial também é igual a 1. Então, o 0 e o 1 não tem um cálculo específico para se calcular o fatorial. Eles são definidos. O fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 também é 1. Bom, a gente vai trabalhar agora com a simplificação de expressões envolvendo o fatorial. Uma parte importante também que é muito utilizada em algumas formas que a gente vai ver daqui para frente. Por exemplo, primeiro exemplo, a gente tem 5 fatorial sobre 3 fatorial, ou seja, 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Bom, a princípio, isso significa que eu vou calcular o fatorial de 5, calcular o fatorial de 3 e dividir o fatorial de 5 pelo fatorial de 3. Bom, o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Então, multiplicando 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 120. Né? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. E multiplicando 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. E aí, dividindo 120 por 6, vai dar 20. Então, o valor dessa expressão é 20. Bom, se a gente observar bem, esses 3 últimos fatores aqui são exatamente os mesmos fatores que nós temos aqui embaixo no denominador.
Então, e esses fatores, eles correspondem a 3 fatorial, né? Bom, se eles são iguais, a gente pode cancelar esses fatores, o 3 com 3, o 2 com 2, o 1 com 1, aí ficaria assim, cancelando 3 com 3, 2 com 2 e 1 com 1, sobra o quê? 5 vezes 4, multiplicando 5 vezes 4, 20. A gente chega no mesmo resultado. Bom, mas, se eu cancelei 3 vezes 2 vezes 1, cancelei 3 vezes 2 vezes 1, e se 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 3 fatorial, então a gente pode resolver de uma outra forma. Eu vou pegar o mesmo exemplo e vou resolver de uma outra forma. Ao invés de desenvolver o 5 até chegar no 1, eu vou desenvolver o 5 até chegar no 3. E aí ficaria assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por quê? Porque 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 3 fatorial. Então não precisa desenvolver o 5 até o 1. Eu desenvolvo o 5 até o 3, porque aí eu vou ter 3 fatorial. Aí eu coloco o símbolo de fatorial, né, porque eu estou indicando que, que a partir do 3 aqui continua o nosso desenvolvimento do fatorial, que vai até o 1. Então eu coloco 3 fatorial, que corresponde a 3 vezes 2 vezes 1. E como eu tenho 3 fatorial aqui embaixo, né, não precisa desenvolver esse 3 fatorial, eu vou cancelar os dois. Então, cancelando o 3 fatorial com 3 fatorial, vou encontrar o mesmo resultado, que é 20. Então, essa é a maneira mais prática que a gente tem de simplificar esse tipo de expressão com fatorial. Tá? E é essa ideia que a gente vai usar nos exemplos seguintes. Então, vamos para o próximo exemplo. Então, a gente tem nesse exemplo 6 fatorial sobre 4 fatorial. A mesma ideia. Vou desenvolver o 6 até chegar no 4. Por quê? Eu sempre desenvolvo o maior até chegar no menor. Né? Porque o fatorial ele multiplica o número pelos seus antecessores. Né? Então, ao desenvolver o maior até chegar no menor, eu vou, ao desenvolver o maior, em algum momento eu vou chegar no menor. Né? Se eu pegar o 4 para desenvolver, se eu for desenvolver o 4, eu não vou chegar no 6, porque eu vou desenvolver o 4 usando os seus antecessores, e 6 não é antecessor de 4. Então eu tenho que sempre pegar o maior e desenvolver até chegar no menor. Bom, então, desenvolvendo o 6 até chegar no 4, a gente tem 6 vezes 5 vezes 4, aí coloca o símbolo de fatorial, sobre 4 fatorial, e aí simplifica o 4 fatorial com 4 fatorial, que dá um resultado de 30. 6 vezes 5, 30. Bom, mais um exemplo. Nós temos agora 10 fatorial sobre 6 fatorial. A mesma ideia, vamos desenvolver o 10, que é o maior, até chegar no 6. E aí fica assim, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. Aí cancela os dois fatoriais, né, 6 fatorial com 6 fatorial, e o que sobra a gente multiplica. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vai dar 5.040. Então esse é o valor dessa expressão. Mais um exemplo. 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 fatorial. Bom, aqui nós temos uma diferença dos outros exemplos, dos exemplos anteriores. Qual que é a diferença? A gente tem 2 fatoriais aqui no denominador da fração. Quando a gente tem 2 fatoriais e não tem nenhum sinal entre eles, a gente considera o sinal de multiplicação. Então, isso aqui significa 3 fatorial vezes 6 fatorial. Bom, qual que é a ideia? É você simplificar esse fatorial aqui de cima com um desses 2 fatoriais. Eu posso simplificar com 3 fatorial ou com 6 fatorial, ou seja, eu tenho que desenvolver o 9 até chegar no 3 ou até chegar no 6. É lógico que eu vou ter 2 tipos de conta. Né? Se eu desenvolver o 9 até chegar no 3, eu vou ter uma conta bem maior do que se eu fizer 9 até chegar no 6. Então, o mais prático é você desenvolver esse 9 até o 6. Por quê? Porque você vai chegar primeiro no 6, né? Você vai chegar antes do 6 do que no 3. Ou melhor, você vai chegar no 6 primeiro, né? Antes de chegar no 3. Então, desenvolvendo aí o 9 até o 6, a gente tem
9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre... Aí eu vou conservar, né? Vou manter esse 6 fatorial e vou desenvolver o 3 fatorial. Né? 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu vou ter 2 fatoriais iguais agora, eu vou cancelar esses dois. Aí vai ficar assim, ó, cancelando, e aí o que sobra a gente multiplica. 9 vezes 8 vezes 7 e 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 9 vezes 8 vezes 7, 504. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Dividindo 504 por 6, vai dar 84. Então esse é o resultado. Mais um exemplo. A gente tem agora 12 fatorial sobre 10 fatorial vezes 3 fatorial. Bom, a ideia é a mesma do exemplo anterior. A gente vai desenvolver o 12, né, que é o maior, até chegar no 10, porque você vai chegar primeiro no 10. Então, não é conveniente desenvolver o 12 até chegar no 3. A conta vai ficar muito grande. Então, desenvolve até o 10, que é o que está mais próximo do 12. Então, desenvolvendo aí o 12 até chegar no 10, vai ficar assim. 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, mantém o 10 fatorial aqui embaixo e desenvolve o 3 fatorial. Então, cancela o 10 fatorial com 10 fatorial, que são os fatoriais iguais, né? Que apareceram aí na nossa conta. E aí vamos multiplicar 12 vezes 11 dá 132, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Dividindo 132 por 6 vai dar 22. Bom, próximo exemplo. Bom, nós temos agora um exemplo que não é um exemplo numérico, é um exemplo genérico, né? Ele utiliza, né, uma letra N, para indicar o fatorial. Então a gente tem n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Para entender como que a gente vai fazer esse exemplo, a gente vai voltar naquela definição de fatorial, né, lá do primeiro slide. N fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até chegar no 1. Bom, a ideia é a mesma, né, dos exemplos anteriores, né, dos exemplos com números. Eu vou ter que desenvolver o maior até chegar no menor. Aí eu tenho que saber qual deles que é maior para poder desenvolver. Quem é maior, é n ou n menos 2? É só a gente olhar aqui, ó, que a gente vai ver quem é maior, porque essa sequência do fatorial é uma sequência decrescente. O n é maior do que o n menos 1, que é maior do que n menos 2, que é maior do que n menos 3, porque os valores dos fatores vão só diminuindo até chegar no 1. Então, se eu tenho o n aqui e o n menos 2 está aqui à direita, e a sequência é decrescente, então o n é maior do que o n menos 2. Então eu vou desenvolver o n até chegar no n menos 2. E aí como que eu desenvolvo? Da mesma forma que nós encontramos aqui. N vezes n menos 1 vezes n menos 2. Então vai ficar n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Vou parar aqui no n menos 2, colocar o símbolo de fatorial. E vou manter o n menos 2 aqui embaixo para poder cancelar os dois fatoriais que são iguais. Então cancelo o n menos 2 fatorial com o n menos 2 fatorial. O que sobra é o resultado, né? N vezes n menos 1. Esse é o resultado. Próximo exemplo. Bom, esse exemplo aqui também é muito parecido com o exemplo anterior. A gente tem n mais 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Vamos também utilizar a sequência, agora não do n, mas do n mais 1, né? Porque eu tenho aqui n mais 1 e n menos 1. Então, claramente eu tenho que o n mais 1 é maior do que o n menos 1. Por quê? Porque o n mais 1 é uma unidade a mais do que o n. E o n menos 1 é uma unidade a menos do que o n. Então eu tenho o n mais 1, depois eu tenho o n, depois eu tenho o n menos 1. Olha aqui, ó. N mais 1, depois se eu tirar uma unidade aqui do n mais 1, vou ficar só com n. Se eu tirar uma unidade do n, eu vou ficar com n menos 1. Então eu tenho essa sequência decrescente. Então, desenvolvendo n mais 1 até chegar no n menos 1, eu vou ter n mais 1 vezes n menos 1, coloco o símbolo de fatorial, aí cancelo os dois fatoriais, que são iguais, né? N menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. O que sobrou é o resultado.
Então sobrou n mais 1 vezes n, que eu posso escrever também como n vezes n mais 1, né? Porque a ordem dos... Isso aqui é uma multiplicação, então pela propriedade da multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então tanto faz eu escrever n mais 1 vezes n, como está aqui, ou n vezes n mais 1, como está aqui no resultado. Tudo bem? Então, esse é o nosso último exemplo. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, entre em contato para a gente poder sanar as dúvidas, as dificuldades, né, para poder fazer os exercícios. Ok? Até a próxima.